Boa tarde, minha gente. Os jogadores brasileiros rejeitaram a proposta de redução salarial durante a paralisação. Roda a VT. A Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional rejeitou a proposta de redução salarial em 25% no período de paralisação pelo coronavírus. O presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, Alfredo Sampaio, já havia antecipado o desejo da organização em defender o direito dos jogadores. Todo mundo entendeu que é hora de um sacrifício, é hora de realmente preservar a saúde dos nossos jogadores e, consequentemente, todos os envolvidos, roupeiro, massagista, dirigente. A proposta tinha sido enviada nesta semana pela Comissão Nacional de Clubes, representada pelo mandatário do Fluminense, Mário Bittencourt. A medida previa ainda férias de 20 dias e um calendário estendido do futebol nacional até dezembro. A Federação dos Atletas enviou uma contraproposta, pedindo que o desconto de 1/4 do salário fosse pago pela CBF. Meu amigo Pedro Certezas, boa tarde. Eu quero saber o que você acha dessa contraproposta do Sindicato dos Jogadores. Me fala. Fala, Fernanda. Confesso pra você, eu não vou mentir, que no início eu falei, cara, 25%, os caras ganham muito dinheiro e tal, mas eu pensei, cara, são trabalhadores como qualquer um, tudo mais. Não acho tão justo o cara receber a menos, porque se fosse a pessoa ganhasse menos em outra função, outra profissão, eu acharia injusto a pessoa ganhar menos. E aí, a saída que os jogadores arranjaram foi muito melhor do que a que eu pensei que poderia ter, porque os clubes não vão arrecadar menos. Mas a CBF é uma instituição multimilionária, não está sofrendo tanto com essa crise, vai continuar ganhando dinheiro. Eu acho muito justo a CBF pagar o restante, 25% restante. Eu acharia até poderia pagar mais, né? Mais os 25% restante, eu acho muito justo. Espero que tudo se resolva, para não criar uma insatisfação dos jogadores com os clubes de forma geral. Mas acho que vai tudo se resolver. O negócio é saber se a CBF vai querer pagar ou não. Aí... Pois é, a gente fica falando que o jogador de futebol ganha muita grana, que eles não vai fazer a menor diferença. Gente, a gente ganha e a gente usa o que a gente ganha. O salário que você ganha aí é o suficiente para você viver, para você ter o conforto da sua família, fazer o que você está acostumado a fazer. Não pode abruptamente, você ganha um salário, imagina, você está em casa, você tem seu salário e agora eu falo para você, você ganha 25% a menos. Mas alguém vai achar que você ganha muito, você ganha mais do que alguém, mas é o seu direito. Então, não é certo tirar um pouco do salário do jogador. Eu acho correto a CBF vir e arcar com isso. A confederação também serve para isso. No momento de problema, de pandemia, ela chega junto também financeiramente. E olha só, nas redes sociais, Fred prometeu para a torcida do Flusão que vai voltar. O futebol parou, mas os bastidores do Fluminense continuam movimentados. O torcedor tricolor continua aguardando Fred se resolver com o Cruzeiro, mas já tem a promessa do ídolo. Em bate-papo com os torcedores nas redes sociais, o Camisa 9 já deu o recado, com direito a cutucada no presidente do Flu. Vai depender do Mário, dá o toque no homem, é isso? Não, vou voltar. O principal obstáculo na negociação é a paralisação do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais por conta do coronavírus. A tendência é que Fred chegue nos próximos meses ao Flusão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Smigol, meu amigo, boa tarde. O que você acha? Vai demorar quanto tempo para a gente ver Dom Fredon com a camisa do Tricolor de novo? Olha, Fernandinha, eu não sei quanto tempo ainda vai durar, mas eu espero que seja pouco tempo, porque o Fred tem tudo a ver com o Fluminense. Ele lá é chamado de presidente, é o cara que tem história, é um dos maiores ídolos do clube e o mais recente com certeza. Só que tem esse imbróglio com o Cruzeiro, ele já conseguiu a liberação lá com o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, só que eles têm ainda mais uma audiência e a Justiça do Trabalho lá em Minas está parada. Mas eu assisti no blog do bom jornalista Rica Perrone, ele com o Fred numa live, os dois juntos, e o Fred declarou que vai voltar. Então se ele quer, o Fluminense quer, vai acontecer o mais breve possível, isso é o que eu espero, porque eu sou fã do Fred, Fred é artilheiro, Fred é a cara do Flusão. Logo, tá estranho para todo mundo, mas quando voltar tudo ao normal, eu acho que Fred vai vestir sim a camisa do Fluminense. Olha só, a FERJ ampliou a paralisação do Campeonato Carioca, a pausa da competição terminaria na próxima terça-feira, agora, né? E está prevista para o dia 30 de abril. O prazo pode ser ainda maior, dependendo da situação do Rio na luta contra o coronavírus. Vamos fazer o seguinte?
Sobre essa situação aí do campeonato, a gente vai falar via Skype com o Cazé e com o meu amigo Felipe Ruggeri. Beijo para vocês. Eu gosto desse teu fundo embaçado, Casemiro. Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Boa tarde para vocês, meninos. O que vocês acham? Era o que a gente esperava, né? Vai, Cazé. Era o que a gente esperava, uma medida justa. A FERJ demorou um pouquinho a mais do que as outras federações para tomar uma atitude, mas agora ela se posicionou rapidamente, eu acho que de forma justa e de forma correta. A gente não sabe como a sociedade vai reagir aí nos próximos passos do coronavírus, né? De repente a gente, eu falo, a gente acorda toda manhã esperando notícias de vacina, de remédio, e a gente ainda não tem. Então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. A nossa realidade a pandemia está evoluindo, no Brasil ela só está começando, e o mais prudente, o mais importante, é manter essas pessoas em casa e em segurança, principalmente os grupos de risco, que são idosos, pessoas que têm algum problema de saúde. Então, assim, eu não acho prudente, eu não acho seguro a gente voltar com os jogos agora. A FERJ toma essa atitude, eu acho que é um prazo justo e é um prazo inicial. No dia 30 de abril, quando se olhar e falar, olha, está solucionado, está melhorando, não está, vamos adiar mais, vamos voltar, eu acho que é um prazo ok, esse mesinho aí, esse um mês, para ver o que está acontecendo. Felipe, vamos pensar no calendário? A gente sabe aí, 30 de abril agora é o que eles determinaram. Isso pode se estender mais um pouco. A gente sabe que em maio, geralmente, começa o... É para você, tio Chico? Tá bom, então eu tô com Brasileiro. Em maio a gente começa o brasileiro. O brasileiro tem um tempo de 7 meses, esse é o natural. Por que não fala só do Campeonato Carioca? A gente está começando a pensar no macro, num todo, no Campeonato Brasileiro também. Qual é a melhor alternativa, Felipe, para você? Em sequência, o Casemiro pode dar a opinião dele também em relação a isso. Pois é, Fernandinho. Dia 3, boa tarde a todos. Boa tarde, Cazé, Fernandinha, telespectador. Dia 3 de maio começa o Campeonato Brasileiro. Dia 30 de abril, teoricamente, voltaria o Carioca, mas a gente também não sabe, né? E a Libertadores também está prevista para iniciar dia 5 de maio, no início de maio, ou seja, vai acavalar todas as competições. A gente sabe que o calendário já é apertado, né? Eu acredito que não vai ter data para realização, para continuação do Carioca, vai ficar difícil mesmo. É um ano extraordinário, é um ano difícil do pessoal lidar com essa situação, mas tem que se repensar o calendário todo, se repensar no formato da competição do Campeonato Brasileiro. Acho que foi preciso uma pandemia para o pessoal, para os dirigentes pensarem nisso. Quem sabe a volta do mata-mata já estava se considerando essa possibilidade, porque o Campeonato Brasileiro, Fernando, são 38 datas, é muito jogo, ida e volta, né? Em casa e fora, com 20 clubes. Então, e o mata-mata, quem lembra daquele formato que era os 8 primeiros se classificavam, aí o primeiro contra o 8º, né? O segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º, o quarto contra o 5º. São quartas de final, semifinal e final. Diminuiria bastante as datas do calendário. E em meados a isso tem Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também, que parou. O Campeonato Carioca vai ser difícil, não só o Carioca, mas os estaduais todos. Vai ser muito complicado achar data para inserir os jogos restantes aí dos campeonatos estaduais. Ô, Cazé, eu quero saber também o que você acha em relação a isso, mas já coloco aí dentro do que o Felipe falou, que a gente entende é que vai ser uma medida para agora, para essa pandemia, o ano de 2020. Pode até ser um campeonato brasileiro, minha gente, começando em agosto e terminando em fevereiro, mas que ano que vem tudo volte ao normal. Eu não acho que, no momento, eles estão pensando em o que eles implementarem esse ano vai ser para sempre ou para as próximas temporadas. Eu acredito que vai ser provisório e depois volta tudo ao normal. Você não acha, não, Cazé? Eu acho que... Eu concordo com o que você falou, Fernandinho. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode ter esse campeonato brasileiro mais alongado, terminando ali em fevereiro, de repente, e aí, possivelmente, cancelando os estaduais do ano que vem, em função do Campeonato Brasileiro. Então você alonga o calendário do Campeonato Brasileiro, alonga o calendário da Copa do Brasil, joga-se a Sul-Americana, joga-se a Libertadores, que eu acho que é menos flexível do que os campeonatos nacionais,
e você, infelizmente, sacrifica os estaduais. Aqui no Rio, a gente tem uma configuração de estadual que permite que a gente mate muitas datas. Então, por exemplo, voltou o futebol brasileiro ali no início de maio, quando está começando o brasileiro. Bom, eu acho que os clubes podem chegar num acordo, fazer uma final Flamengo e Fluminense. O Fluminense é o melhor classificado, o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara, e aí eles se enfrentam. Não sei, é uma possibilidade. Eu acho que Vasco, Botafogo, Bangu, todos os times que... Cabo Friense, enfim, não vou falar todos aqui, podem concordar com essa possibilidade. E aí, de repente, até excluir os rebaixados. Ano que vem a gente faz um campeonato maior, mas que se acabe logo. O problema é... Beleza, a gente resolve o Carioca, mas o Campeonato Paulista é outra fórmula, uma fórmula de grupos, nem chegou no mata-mata ainda, tem clubes que ainda não se decidiram, então fica bastante complicado você seguir com os estaduais agora e depois você ainda tem Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e aí vai terminar em fevereiro do ano que vem. Então, assim, eu acho que o mais prudente é encontrar-se uma fórmula para terminar esse ano ainda, obviamente, caso se resolva a situação da pandemia. Mas não podendo isso, eu concordo com o que você falou. A gente pode conseguir jogar isso para fevereiro do ano que vem e aí sacrificaria o início dos estaduais também. A gente só teme pelos pequenos, né, Fernandinha? Também. Pois é, mas eu vou agradecer vocês, mas arremetando aqui, a gente não precisa nem sacrificar o Campeonato Carioca do ano que vem. Ele terminando em fevereiro, de fevereiro até maio, que é quando se inicia o próximo Campeonato Brasileiro, a gente tem um tempinho aí para acontecer. Lembrando que o Campeonato Carioca geralmente acontece no final de janeiro. Se a gente tiver um brasileiro terminando em fevereiro, dá tempo. Meninos, beijo para vocês. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa. Tá gostoso também encontrar com vocês assim, virtualmente. Daqui a pouco isso passa, tá? Meu copo d'água. Isso, e beba água. Muita água é bom para a imunidade. Olha só, o professor de Educação Física da DNA, Diego Viana, enviou um vídeo pra gente com dicas para os diabéticos. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Diego Viana Gomes, eu sou professor de Educação Física e vim aqui dar uma dica para você que tem diabetes e está enquadrado como um grupo de risco para a Covid-19. Nesse momento que a gente está em casa, está de quarentena, está parado, é bastante importante que você não deixe de fazer exercício. Você não pode ir para academia, você não pode caminhar, você não pode ir para a praça, você não pode pedalar, mas você pode se exercitar mesmo dentro da sua casa, porque o exercício ele promove um efeito muito interessante. Ele pode diminuir a sua pressão arterial após o esforço, né? A gente chama de efeito hipotensor pós-exercício. E vai ser bastante benéfico para você. Então não é porque você está em casa, está na quarentena, que você está isolado, que você não deve se movimentar. Aproveite esse período, se renove, se reinvente, arrume um tempinho já que você está em casa 24 horas para se exercitar. Tá bom? O exercício é uma forma de terapia não medicamentosa e ajuda no tratamento da doença. Vamos lá, forte abraço! Beijo, professor, beijo para todo mundo da DNA. Segue a DNA aqui que tem outras dicas lá também, tá bom? Olha só, 2 corridas da Fórmula 1 já foram canceladas e outras 6 adiadas por conta da Covid-19. A última afetada foi o GP do Azerbaijão. Vamos ver. 8 corridas da Fórmula 1 já foram afetadas por conta do coronavírus. A última foi o Grande Prêmio do Azerbaijão, que foi adiado por tempo indeterminado. Os motores ainda não deram a partida na temporada 2020 da F1. A primeira corrida está marcada para o dia 14 de abril em Montreal, no Canadá, mas as autoridades do país estão reticentes quanto à realização da prova. Enquanto isso, corridas virtuais estão sendo realizadas para amenizar a falta das corridas reais. A primeira foi no último fim de semana com o GP virtual do Bahrein. A vitória foi do chinês Guan Yu Zhou, piloto reserva da Renault. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos beber aquela água. São 2 litros de água por dia. Gente, vocês estão em casa, tem que beber água. Voltando da cozinha, lava a mão. Não esquece de lavar a pontinha dos dedos e a gente já volta. Chegou a hora de dar tchau, vou agradecer a sua companhia e eu vou ficar aqui todo dia com você, tá bom? Não esquece disso. Amanhã a gente está nesse mesmo horário e nesse mesmo local. Lavem as mãos e não saiam de casa. Beijo!